Eu já sonhava em ser cowboy desde criança. Quando eu tinha 9 anos de idade, meu pai anunciou, a gente vai mudar pro Canadá. Eu falei, é perto de Cuiabá? Não sabia nem onde que era. Meu pai lia um livro pra mim de um suíço que viajou a cavalo de Buenos Aires, na Argentina, até Nova York em 1925. E eu sonhava que eu ia fazer essa viagem. Cada vez que eu viajei a cavalo, eu saí de Calgary rumo ao Brasil. Comecei com uma jornada pequena, de 16 mil quilômetros. O primeiro cavaleiro de longa distância a contar isso. Escrever um livro, fazer um documentário. Felipe Mazetti, o Cavaleiro das Américas. Um jovem brasileiro vai atravessar as Américas de norte a sul, Zé. Como ele está fazendo essa travessia? Porque de avião, não, a cavalo. Vem pra cá, Felipe Leite, o Cavaleiro das Américas. Eu lancei o livro, ele ficou 13 semanas na lista da Veja dos mais vendidos do país. O documentário a gente vendeu pra Amazon Prime no Canadá. The Long Rider, né? The Long Rider. Ganhou 20 prêmios internacionais. Felipe Mazetti. E agora a gente tá negociando os direitos globais. Até o final do ano ele vem pro Brasil. Ele foi o que você documentou da primeira jornada? Todas. 8 anos, 25 mil quilômetros, 12 países. Eu não consigo ir daqui à minha casa sem usar o Waze, é impossível. Quando veio o negócio do filme, eu falei pra eles, falei, ó, já tem um ator brasileiro. É o Caio Castro? Caio Castro. Antes do Caio Castro entrar em Barretos com 40 mil pessoas, eu tive que falar pra ele qual era a emoção. Isso foi parte de filmagem? O final do filme, que é a entrada dele em Barretos. Nossa, velho, eu tô arrepiado agora. E foi o que eu vivia 9 anos atrás, né, cara? O cara com o mesmo chapéu que eu usei, com a mesma camisa, com a mesma cor de cavalo. Poucos minutos para o ator Caio Castro reproduzir um dos momentos mais emocionantes da vida de Felipe Mazetti. O filme tem uma grande artista canadense que é a Nelly Furtado, cantora. Ele é um filme internacional, ele vai ser lançado lá fora primeiro e depois vem pro Brasil. Pra um cara que tem tantas aventuras, você tá bem inteiro, né? Graças a Deus. O Felipe Mazetti cruzou 27 mil quilômetros em 12 países em 8 anos, a cavalo, sendo o único brasileiro que cruzou as Américas dessa forma e o mais jovem a conquistar esse feito. Sua história já foi registrada num documentário, em 3 livros e num filme que será protagonizado pelo ator Caio Castro, pela cantora canadense Nelly Furtado e que está planejado para ser lançado em 2024. Nesse episódio, a gente fala sobre a sua jornada, aprendizados, influência, produção de conteúdo e muito mais. Felipe, obrigado pela presença. Obrigado a você pelo convite. Cara, é uma honra te receber e a gente tava falando um pouco, antes de abrir a câmera, né, sobre quando alguém fala sobre cavalo, né, sobre a sua história, a sua jornada, as pessoas não associam, né, diretamente, às vezes, todos os aprendizados que tudo isso traz pra todo mundo, de certa forma, né? Com certeza, né? Eles veem como uma aventura, uma loucura, um peão, Uma coisa de filme. Coisa de filme, mas é realidade e tem muitos aprendizados, muita bagagem que veio com isso, que fez o Felipe que tá aqui hoje na sua frente. Então eu sou muito grato pelas experiências, porque eu acho que me tornou uma pessoa diferenciada. Olha, antes da gente falar sobre tanta história, né, e o que tanta história, né, derivou, né, de conteúdos, de documentário, de filme que tem por vir, em 3 livros, aliás, eu ganhei aqui o primeiro livro, Cavaleiro das Américas, queria agradecer também, eu vou ler. Felipe, você é de São Paulo, né? Como tudo começou? Eu sou do interior de São Paulo, uma cidade maravilhosa, convido todo mundo para conhecer, Espírito Santo do Pinhal, dá 2 horas de São Paulo, mas eu acabei crescendo no Canadá. Quando eu tinha 9 anos de idade, meu pai anunciou, a gente vai mudar pro Canadá. Eu falei, é perto de Cuiabá? Não sabia nem onde que era, né? Que país que era. E aí minha vida mudou completamente, acabei crescendo lá e vivo lá até hoje. E você foi com a família inteira? Tem irmãos e como que é? Tinha uma irmã na época, a Paola, e aí a Isabela, minha segunda irmã, Rapinha do Tacho, nasceu lá no Canadá. Que legal. Agora, assim, quando você era criança, no interior de São Paulo, qual a memória que você tinha do que você imaginava do que você ia ser quando crescer? Cara, a primeira coisa que eu queria ser era piloto de avião de caça. Por causa do Top Gun, né? Eu falava pra minha avó, vó, um dia eu vou passar aqui na frente do seu prédio, soltar uma bomba, achando que ia ser lindo, tipo, nada a ver. Mas sempre gostei de adrenalina, sempre queria ser um cowboy. Meu pai me deu o nome Felipe, porque quer dizer um amigo dos cavalos. E antes de eu poder caminhar com as minhas próprias pernas, tem foto minha bebê na cela com meu pai. Então eu cresci vendo ele laçar, montar em touro, cavalo de pulo. Eu sempre falo que meu pai foi meu primeiro herói. Então, eu acho que eu já sonhava em ser cowboy desde bem criança. Então, quer dizer, vem de berço, né? Então, a inspiração não é porque você foi pro Canadá, né? Não. E aí, você foi pro Canadá, como que foi isso, né? Você estudou o quê? Se formou em quê? Como que foi a trajetória lá?
Cara, eu sempre falo que ir pro Canadá foi muito importante pra mim me tornar o Cavaleiro das Américas, pra ser quem eu sou hoje, porque foi o primeiro momento que eu olhei a diversidade nos olhos, sabe? Quando eu cheguei no Canadá com 9 anos, eu não falava nada de inglês. E eu nunca mais esqueço, o primeiro dia que eu tive que ir pra aula. Eu chorava, eu tinha 9 anos, eu queria ir, não conhecer ninguém. Porque era tudo diferente, Você imagina, você mudar de cidade é difícil, né, fazer amizade. Imagina você mudar de país, cara, você não poder comunicar com as pessoas. Aí Tinha bullying? Demais. O brasileiro. Eu era totalmente diferente, meu cabelo era diferente, sabe? Minhas roupas eram diferentes. Aliás, falando em cabelo, o Felipe tava com chapéu. Ele fez eu tirar o chapéu, hein, gente? Se meu cabelo tiver desparramado aqui, ó. Você vê o poder do podcast, do fone de ouvido, mas obrigado, Felipe, por isso. Estamos aqui. Exato. Cara, aí entrei naquela sala de aula morrendo de medo, tudo era diferente. E aí que meio que eu descobri que o monstro que a gente cria na nossa mente, né? Aquele medo que todo mundo tem, ele é muito maior quando a gente imagina ele do que quando a gente tem que enfrentar ele, né? Então, aí já no primeiro dia, já jogando futebol, ali na hora do recreio, já fiz meu primeiro amigo. E aí depois de 2 dias já tinha aprendido algumas palavras. Aí depois de um mês já tava quase falando. Depois de 3 já era fluente. É muito rápido, né? Quando você tem 9 anos de idade, você aprender o idioma. Então foi difícil, obviamente, mas me ensinou muito aquele momento. Você acha que mudar tão jovem assim e passar por essa experiência de ter que se adaptar foi um dos primeiros momentos que te colocou à prova, que depois te facilitou enfrentar outras jornadas? 100%. Te criou anticorpo, né? Exato. Uma casca mais grossa, né? Você imagina, se você nunca tivesse saído dessa casa, aí você tem que um dia sair pra uma faculdade em outra cidade, outro país, talvez. Sim. É muito mais difícil, né? Então, eu acho que isso também me deu a paixão por viajar, por descobrir outras culturas, né? Sim. Tão cedo, sair de uma realidade como o Brasil, descobrir o Canadá, comida, culinária, música, as montanhas rochosas. Isso despertou uma vontade muito grande em mim de me tornar meio um nômade. E por isso que eu fiz a jornada também, por essa paixão de descobrir outras culturas. Agora, como que estava indo o seu caminho, né? Então você foi criança, estudou lá. A princípio, qual era o plano profissional? Cara, quando eu era criança, passou muitas coisas sempre relacionadas ao cavalo. Porque o cavalo sempre foi um constante na minha vida. Os primeiros anos, não. Meu pai e minha mãe sacrificaram muito pra levar a gente pro Canadá. Eles venderam tudo que tinha no Brasil, mas o dólar não vale, nosso dinheiro não vale nada lá, né? Então, o primeiro Natal que a gente passou no Canadá não tinha dinheiro pra dar presente. Foi bem sofrido, sabe? Aí eu fiquei alguns anos longe do cavalo, porque é um animal caro. Mas aí meu pai lá e minha mãe começaram a, sabe, pôr os pés no chão, começaram a trabalhar, ganhar dinheiro. Finalmente, depois de uns anos, o cavalo retornou pra minha vida, quando eu tinha uns 13, 14 anos. Aí sempre foi relacionado ao cavalo. Primeiro eu queria ser veterinário, aí eu pensei em ser ferreiro, que é uma profissão que ganha muito dinheiro lá, sabe? Você tem uma oportunidade, porque a mão de obra vale muito lá, né? Porque é escasso. É porque é escasso e as pessoas não querem fazer, né? Porque é duro, trabalho duro. Entendo. Mas sempre foi relacionado aos cavalos. Ser um laçador profissional. Só que ao mesmo tempo eu gostava muito de contar história. Gostava muito de teatro, gostava muito de filmar. Eu desde criança filmava tudo, meus amigos, minhas festas, não sabia por quê. Olha só. Documentava tudo, sabe? Meus pais tinham uma câmera e eu levava pras festas. Eu tenho vídeos e vídeos e vídeos da minha infância. Mas desde assim, VHS? Fita das antigas. Filmando, sabe? Sem ninguém mandar, nunca fiz nada, tá? As fitas lá em casa, falei, um dia eu tenho que editar um documentário, porque eu tenho muitas imagens. Então, aí quando eu tava nos últimos 2 anos do colegial, que você começa a realmente ver o que eu vou fazer com a minha vida. Pô, ferreiro é difícil, hein? Trabalhei um verão como ferreiro, quase morri. E um dia eu tava pregando cravo no casco de um cavalo, ele meteu o casco pra frente, o cravo entrou no meu dedo. Eu fiquei preso no cavalo. Caramba, aí eu chamava o cara que eu tava trabalhando, Jason, vem aqui. Agora eu não posso, vem você aqui. Eu falei, eu que não posso, eu tô preso no cavalo. Me ele ajuda. teve que vir cortar o cravo, que é o prego, né, que a gente fala. E aí eu tive que ir pro hospital dar 5 pontos no dedo. E só um parênteses, né? Pra um cara que tem tantas aventuras, você tá bem inteiro, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Eu sou que nem gato, eu tenho 9 vidas. E aí falei, pô, ferreiro é muito difícil. Aí, pra ser veterinário, tinha que ser bom em física. E eu, nossa, terrível, não entendia nada. Aí um dia meu pai falou pra mim, pô, por que você não vai estudar jornalismo? Você gosta tanto de escrever, já tinha escrito várias matérias, gostava de trabalhar no jornalzinho da escola.
E falei, nossa, é uma boa mesmo, hein, jornalismo. Aí que nasceu o sonho de estudar jornalismo. E aí você fez jornalismo lá. Aí eu estudei jornalismo lá em Canadá, Toronto, na Ryerson. Se formou lá. Me formei lá. E aí, como começou essa história, né, das jornadas a cavalo? Porque em determinado momento, isso pode ter começado como uma aventura, um hobby, que acabou virando a sua profissão. Juntando isso com produção de conteúdo, com storytelling, Isso. né? E aí tudo parece que se conflui, né? Exato. Sem saber como os pontinhos vão se juntando, né? Eu sempre falo que já tá tudo escrito, né? Eu acredito muito em Deus. Hoje não acreditava antes da minha jornada. Essa jornada me aproximou muito a Deus. Eu passava 10 dias sem falar com ninguém. Os cavalos em lugares assim, como Yellowstone, no Parque Nacional, deserto de Chihuahua. E você consegue ver a perfeição, né, de tudo. E olhar pra trás e exatamente isso. Ver como é que eu cheguei até aqui. Aí você vai vendo, né, os pontinhos que foram mudando a trajetória da sua vida, né? E a minha vida foi assim, cara. Era o meu destino. O nome, Felipe, amigo dos cavalos. Meu pai lia um livro pra mim quando eu era criança, de um suíço que viajou a cavalo de Buenos Aires, na Argentina, até Nova York em 1925. É a primeira história que eu lembro. E eu sonhava que eu ia fazer essa viagem quando eu era pequenininho. Eu no meu petiço aqui no interior de São Paulo, imaginando que eu era o suíço, sabe? Cruzando o rio cheio de crocodilo, chegando no México a cavalo. Aí tudo mudou. Fui pro Canadá, aprendi inglês. Falei que eu tava falando antes aquela história de você sair da sua zona de conforto, né? Sim. Tudo que eu aprendi com aquilo. Aprendi a ferrar, aprendi a laçar, continuei perto dos cavalos, acabei estudando jornalismo. E aí no último ano da faculdade, foi uma coisa muito forte, sabe? Foi como que ou eu fazia isso com a minha vida ou não fazia nada. Toda a célula do meu corpo tava falando isso que você tem que fazer. Você tem que montar um cavalo, voltar pro Brasil e contar isso. Escrever um livro, fazer um documentário. Então, cara, assim, então não é que a coisa foi sendo progressiva. Então, a primeira jornada já foi a jornada de lá pra cá. Primeira vez que eu viajei a cavalo, eu saí de Calgary rumo ao Brasil. Caramba, filho. Comecei com uma jornada pequena, de 16 mil quilômetros. Como que se prepara pra isso? Porque tem logística, Sim. tem preparo físico. Sim. Como que é isso? Cara, eu sempre falo que a jornada, pra chegar na jornada de verdade, foi ir pra guerra, foi muito difícil. Porque e aí, trazendo pro muito do nosso público aqui do podcast, que é de empreendedorismo, de negócios, tem planejamento, tem logística, tem um monte de coisa envolvida, né? Exato, eu sempre falo para as pessoas nas palestras que eu faço, né? Planejamento estratégico é a diferença do sucesso e do fracasso pro seu negócio, pro seu casamento, pra sua vida, pra tudo. Pra mim era vida ou morte, pra mim, pros meus animais, né? Então, foram 2 anos de planejamento estratégico, eu montei um quarto de guerra no quarto onde eu morava, eu trabalhava 2 empregos para pagar as contas, consegui estudar jornalismo graças a uma bolsa de estudos. E aí a primeira coisa que eu fiz foi, nesse papel branco, foi escrever: você não pode morrer. O poder das palavras, né? Hoje existem estudos neurológicos que provam que quando você escreve algo, as chances de você viver aquilo são muito maiores. Visualização. Visualização é tudo. E aí eu comecei a escrever, cara. Eu não tinha nada, não tinha uma ferradura. Então o que eu precisava pra fazer isso acontecer? Precisava de dinheiro, precisava de sela, precisava de cargueiro, precisava dos cavalos, ferradura, barraca, tudo. Tudo. Datas que eu precisava, quando que eu vou sair, quando que eu vou chegar, desenhar a rota. Então a primeira parte foi convencer as pessoas que um menino de 23 anos de idade iria conseguir fazer a jornada mais árdua e difícil do século XXI. Nunca feita por um brasileiro, inclusive. Nunca feito por um brasileiro, nunca feito no século XXI e feita só por 2 outras pessoas na história há quase 100 anos atrás. A segunda coisa que eu tinha que fazer é preparar a minha cabeça, ter um know-how, como fazer isso, né? Minha mente, meu espírito. Porque você pegar um cavalo e competir com ele é totalmente diferente do que você pegar um cavalo e viajar 30 km por dia, 10 horas por dia, condições diversas e imprevisíveis. Cavalo diferente, equipamento diferente. Então eu tive que conversar com cavaleiros de longa distância do mundo inteiro, que já tinham feito algum tipo de viagem, me imersar em qualquer tipo de literatura que existia nesse tópico. Entrei em contato com uma associação que chama The Long Riders Guild, é uma associação de cavaleiros de longa distância, que tá o Marco Polo, tá Charles Darwin, toda essa galera que era cavaleiro de longa distância, né? Nossa, a gente construiu ninguém o mundo sabe disso, ninguém no fala lombo sobre de um isso. cavalo. Né? O cavalo Sim. foi extremamente importante pra gente construir tudo que a gente tem aqui hoje. A gente esquece disso, né? E os exploradores começaram a cavalo. E documento pessoas até hoje que fazem isso. Tem que andar mais de 1000 milhas consecutivas para entrar nessa associação. Aí eles começaram a me ajudar muito para aprender tipo de bacheiro que tem que usar a sela, quantos quilômetros posso andar por dia. E a última parte foi meu corpo.
eu precisava preparar o meu corpo também, né? Porque Sim. eu tinha que ser um atleta pra poder fazer isso. Então eu tive que perder muito peso, ser o mais leve possível. Os cavalos estavam me carregando. Sabia que eu ia ter que andar muito. Eu andava 30 quilômetros com os cavalos. Mas a pé eu andava de 5 a 10 quilômetros. Por dia. Todo dia. Entendeu? Então tudo isso eu tinha que fortalecer meu core. Tudo isso eu tinha que fazer na academia. E outra parte da academia, que é muito importante também, é você ir além do que você acha que você consegue, né? Do Sim. seu limite. Então, às vezes, quando eu tava fazendo bench press, eu falava os países, sabe? Chegava, não conseguia mais, ia Honduras, Nicarágua, Pra se motivar. Costa Rica, poxa, que eu sabia que eu ia ter que chegar num lugar, num estado, em algum momento da jornada, ou vários, que eu ia querer desistir. Que eu ia achar que tinha chegado até o meu limite, mas meu limite tinha que ser muito mais além daquilo. Quer dizer, prepara a mente, prepara o corpo, logística. Isso. Tem uma coisa muito legal que você falou também que traz muito para esse negócio do que a gente vive hoje em empreendedorismo, que a gente fala muito hoje que construir um negócio e tá ligado a você tá servindo uma comunidade. E parece que essa comunidade ou essa associação dos long riders, né, trouxe o conhecimento necessário também para você conseguir, senão você não conseguiria sozinho por si, né? Total, cara. Ninguém faz nada sozinho. Trabalho em equipe, o coração do que eu fiz. Desde o começo, eu não tinha dinheiro, né? Então quem foi minha equipe? Foi meus amigos. Tinha um que era fotógrafo, o outro era design gráfico, o outro fez o site. O Jason me ajudou a tentar encontrar os cavalos. E aí, pô, essa associação, minha família. Aí quando eu comecei a andar, as pessoas, cada 30 quilômetros eu tinha que bater na porta de alguém e pedir pouso. As pessoas me carregaram. Aí você fala dos cavalos. Os cavalos foram meus maiores motivadores. Esses dias alguém perguntou pra mim, você pensou em desistir alguma vez? Eu falei, eu pensei em desistir todo dia. O primeiro dia que eu realmente vi o que eu estava por fazer, parecia que tinha uma bola de boliche enroscada aqui. Eu engolia as lágrimas e o medo. Mas eu não podia deixar meus cavalos no meio do nada e desistir. Eu tinha que levar eles pra casa. Não podia chegar no México e falar, French Bruiser Dude, tchau, obrigado. Vou pegar um avião, vou voltar ao Brasil. Boa sorte pra vocês. Não, eu tinha que levar eles pra aposentadoria que eles mereciam. Eles eram meus filhos, uma extensão do meu corpo. Então foi totalmente um trabalho em equipe. Eu sozinho não ia ter feito nada. Agora, Felipe, quando você decidiu, aí você falou todo esse processo, 2 anos de preparo? 2 anos. 2 anos de preparo. Teve gente que acreditou e a maioria desacreditou? Como que foi isso? Sim, a maioria Porque é desacreditou. muito, né, muito fora da curva, né? Muito fora da caixinha, né? Sim. Hoje eu sou chamado de louco, mas um louco que fez, né? Agora você imagina você com 23 anos, aí você é louco manda pro hospício, né? É que hoje ninguém duvida mais quando você fala, se você anuncia uma nova jornada, maior ainda. Você já provou. Claro. Mas lá atrás... Não, foi muito difícil. Foi muito difícil porque é tanta negatividade, e hoje eu entendo por quê. Eu vou falar por quê em um segundo, mas é tanta negatividade de pessoas falando na sua cabeça que a sua própria cabeça começa a falar pra você mesmo. Não vai, cara, você tá jogando sua vida no lixo, você vai morrer, você não vai conseguir, todo mundo vai rir de você. Porque de tanto que você escuta. E porque é sobrevivência, instinto de sobrevivência. Quando a gente morava na caverna, tem um negocinho na sua cabeça, totalmente ligado ao seu sistema neurológico, que fala pra você, fica dentro da caverna. Aqui você tem um fogo, você vai estar seguro aqui, o urso vai te comer, o leão vai te comer. Então não vai ver o que tem aqui atrás daquela montanha. E hoje isso continua. A sua mente vai falar pra você, não sai desse trabalho, você tá ganhando seu dinheirinho todo mês, você vai sair pra quê? Como é que você vai pagar as contas da sua família? Não vai montar sua empresa. Não vai montar sua empresa. Não muda de... Entendeu? Então isso é muito forte também. Mas hoje eu vejo que essas pessoas que falavam pra mim não fazer, é porque elas não tinham coragem de viver o sonho delas e o propósito delas. Então se eu fosse e conseguisse, eu ia estar provando que sim é possível. Sim. E que elas estavam erradas. Mas, cara, isso daí, quando a gente fala, a gente vê muito, né? Seja em palestra, em livro, em histórias, Sim. empreendedorismo, TED Talks, né? Sim. É muito comum a gente ver sobre motivação e tudo mais num mundo urbano, Claro. empresarial, no ar-condicionado, igual aqui que a gente tá. Mas quando você fala desse sistema neurológico, né, ancestral Sim. do homem, né, do Sim. Homo sapiens, que tenta se proteger estando na caverna, porque senão o urso pode comer. No seu caso, era literalmente Era literal, isso. é, Era o tinha urso, urso. podia te comer mesmo, né? Yeah. E quantos... Essa primeira jornada, e aí você saiu, né? Como que é a logística para você conseguir cruzar? Por exemplo, você tem que levar equipamento, primeiros socorros... existe algum veículo de apoio? Existe alguma estrutura adjacente junto?
Não, eu, os cavalos e Deus. Saí com 2 cavalos, o French e o Bruiser, que foram patrocínio de 2 ranchos em Montana. E aí tudo que eu tinha ia no cargueiro. Eu montava o Bruiser e o French levava o cargueiro. Então você precisa levar o mínimo possível. Eu tinha kit de primeiro socorro só dos cavalos, levava água pra mim, não conseguia carregar pros animais, que é muito pesado. Um pouco de comida, saco de dormir, barraca. É o básico. E aí você vai fazendo o planejamento. Teve o planejamento estratégico a longo prazo e o curto prazo. Eu sei que eu vou sair de São Paulo e vou pra Campinas. São 100 quilômetros. Vai demorar aí 4 dias, 30 quilômetros por dia. Ah, tá. Então tem que levar café da manhã, almoço e janta pra esses 4 dias. Ah, e se um cavalo machucar, pode ser que demora 2 dias a mais. Pô, então vou levar pra 6. Tem alguma coisa no caminho? Tem casa? Tem fazenda? Tem. Ah, então você bate na porta das pessoas e pede ajuda. Se não tem, tem que armar a barraca, amarrar os cavalos e torcer pra ter água pra eles. Então, quer dizer, isso existe uma jornada, um objetivo de longo prazo, que é o Sim. final da jornada e as pequenas metas que você vai calculando Exato. diariamente. Eu falo muito sobre isso, que acho que é muito importante também na nossa empresa, na nossa vida. O sonho era ir do Canadá até o Brasil. A meta era sair de Calgary e chegar no primeiro pouso. Então, você não executa, né? Era chegar nos Estados Unidos, que eu sabia que ia demorar 1 mês. E isso eu conseguia ver, eu conseguia cogitar, eu chegava, e aí isso me dava muita força pra continuar. Entendeu? Então isso é muito importante também, quebrar, né, o seu propósito, seu sonho em pequenas metas que você Sim. vai conseguir atingir e isso vai te ajudar a continuar. Agora, você falou que parava em cada micro jornada que era de um dia, você tinha que parar num lugar sabendo que tinha um povoado, uma cidade, alguma coisa pra fazer um pouso, né? Ou às vezes você tinha que armar barraca e Sim. dormir, como é que era isso? Armava muito barraca, porque 30 quilômetros você não chega em lugar nenhum, né? É uma extensão muito pequena. Então, eu muitas noites armava barraca e amarrava os cavalos, não tinha nada. E aí, quando chegava numa cidade, numa casa, aí podia descansar numa cama, tomar um banho e poder fazer o próximo planejamento para a próxima parte. Tecnologia usava? Usava mochila com painel solar para carregar as coisas, estava carregando 2 câmeras, 2 GoPros, muita bateria para as câmeras, estava documentando tudo. Foi uma produtora dos Estados Unidos que financiou o projeto. Aqueles 2 anos que eu estava buscando patrocínio, Sim. eu vendi o projeto para uma produtora para filmar esse documentário. Então eu tinha que, além de ser o cavaleiro, o ferreiro, o veterinário, o burocrata, domar os ursos, falar com os narcotraficantes, eu também tinha que filmar tudo, capturar tudo, mandar as imagens para os Estados Unidos, uma vez por mês, por FedEx. E tinha toda essa parte aí do storytelling, né, em tempo real, pelas redes sociais, escrevendo 3 blogs por semana para eles, escrevia para o maior jornal do Canadá, o Toronto Star. Então era muito importante a tecnologia para mim também, para navegar também, GPS, para saber pra onde que eu estava indo, aonde que eu tinha que chegar. Então, apesar de ser uma viagem ao modo antigo, né, a cavalo, Sim. a tecnologia também foi muito importante. Quer dizer, olha, o curioso é que a tecnologia te ajudou, né, na parte que a tecnologia é muito usada hoje, que é na difusão do storytelling, né? Exatamente. Que são redes sociais, Exato. né? Então você estava em tempo real quase documentando e Isso. compartilhando com todo mundo, né? Exato. Eu fui o primeiro cavaleiro de longa distância a compartilhar uma jornada em tempo real. O suíço fez a viagem dele em 1925. Que é legal no livro, tem meus livros, é pra sempre, né? Isso que é Sim. legal do livro. Amanhã acabou, Instagram, o que acontece? TikTok acabou, esquece, né? Agora livro não, livro é pra sempre, né? Então é legal isso, mas, pô, você poder contar a história ali no momento, né? Meu cavalo machucou, pá, todo mundo já tá É que tá na sabendo. emoção do momento, Exato, né? Que se for isso. escrever depois, já passou É aquele... diferente, é diferente, né? E hoje em dia é tudo muito rápido, né? As pessoas querem as coisas pra hoje, né? Não precisa nem de qualidade mais. Sim. Você precisa saber o que aconteceu no momento. Então foi muito legal poder compartilhar. No começo também, era 2012, no começo do Instagram. Você não podia nem postar vídeo ainda, não tinha, acho que nem tinha Só stories. foto. Era só foto. Mas se você pegar meu Instagram e ir lá atrás, 2012, você vai ver tudo, desde o planejamento, desde o começo aí dessa jornada, do primeiro passo lá em Calgary. Cara, tem uma frase, né, que no mundo de negócios, às vezes se usa muito como uma metáfora, né, que é assim, né, fala-se muito que você não pode estar muito apegado só no destino final, você tem que se apaixonar pela jornada, você tem que gostar do processo, né? Isso foi acontecendo com você, porque você deve ter encontrado muita coisa que estava fora do seu planejamento e que foi te surpreendendo tanto positivamente
quanto negativamente, seja de conhecer pessoas, lugares. Você falou que encontrou Deus, né? Assim, Sim. né, começou a acreditar. Sim. Quais são as histórias, assim, que foram surgindo, Felipe? Cara, muita coisa, assim. Essa frase eu assino embaixo, concordo plenamente, que foi algo que foi um ensinamento muito grande no final dessa primeira jornada. Porque apesar de eu estar no momento presente, aproveitando, eu tinha muito isso na mente. Tem que chegar, tem que chegar, tem que chegar, tem que chegar, sabe? Muita ansiedade e talvez pela saúde dos animais, como eu falei, meus filhos, você quer que eles cheguem bem, quer aposentar eles. É tanto amor ali que você quer fechar aquela porteira e falar... Acabou. Sim. Vocês estão bem, vocês estão vivos. Deu certo, né? Deu certo. Então, cara, quando eu cheguei no Brasil, eu entrei numa depressão terrível por causa disso. Sabe? Agora, né? E agora? Eu perdi o propósito da minha vida. Sim. Eu não pensei no depois, eu não planejei o que ia acontecer depois. Eu tava tão focado em chegar que eu não aproveitei da maneira que eu tinha que aproveitar os pequenos momentos. E aí, meio que eu me perdi. E aí eu vi a importância do propósito, né? Da gente literalmente viver o hoje, o agora. Quando eu tava lá no deserto do México, meu pai cavalgou comigo 3 meses, eu e ele comendo uma latinha de feijão no meio do deserto do México, cara, 7 dias pra chegar na primeira cidade, só eu e meu pai. Sabe, animais selvagens ao meu redor nos Estados Unidos, urso, alce, viadinho, as montanhas rochosas, os Andes na América Latina. Um senhor pediu pra mim carregar as cinzas da irmã dele comigo nessa jornada, a Naomi, ela me acompanhou do Colorado até o Brasil. Enfim, as pessoas, né, o coração da jornada. Eu acho que por muitas vezes eu queria chegar. Eu fiquei nessa ansiedade, nessa preocupação e não aproveitei ao máximo, da maneira que eu tinha que aproveitar. Mas isso foi uma lição muito grande quando eu cheguei no Brasil e passei esse momento, esses 6 meses, piores 6 meses da minha vida, ansiedade, depressão, muitos pesadelos. E graças a Deus eu consegui sair desse momento, e por isso que eu fiz as outras jornadas. E aí realmente eu vivi a jornada, não a chegada. Quantos dias foi essa primeira jornada? 803 dias. 803 dias? 2 anos e meio? Quase 2 anos e meio. Caramba. Então por isso que assim, né, se readaptar quando chega é um desafio, então. Gigante. E hoje eu sei que não vai ser, entendo, né, que não vai ser um projeto, não vai ser 2, não vai ser 3, vão ser muitos, sabe? A gente precisa ter um propósito pra acordar todo dia. E naquele momento, eu não sabia, eu não tava preparado pra isso, ninguém tinha me falado. Então eu tive que aprender com o erro e com a dor. Teve riscos muito difíceis e pesados, assim, que chegou a ter risco de, sei lá, de segurança, de vida, alguma coisa assim? Cara, demais. Todo dia. Primeiro e o mais perigoso de tudo foram as rodovias, né? Você imagina, no século XXI não tem mais estrada pequena e trilha. Então eu seguia isso o máximo possível, mas muitas vezes eu tava do lado de rodovia, com um caminhão passando a 120 km por hora, e eu com 3 cavalos. Acabei ganhando um Mustang no sul dos Estados Unidos. Então se eu esticasse meu braço, os caminhões iam me pegar. Aí teve narcotraficante, eu tive que ficar na casa de narcotraficante na América Central, todo mundo armado, AK-47, crianças de 9 anos já portando armas, vi 2 pessoas mortas por tiro, presenciei um senhor tentando matar a esposa dele na casa que eu tava ficando aquela noite, com 5 tiros, cruzei deserto, não achava água pros cavalos, passei fome, montanhas que não terminavam nunca mais, urso pardo atrás da gente, tendo que enfiar cavalo dentro de rio e andar 1 quilômetro dentro do rio pra fugir de urso. Todo dia era um problema ou 1000. O mais difícil era lidar com animais ou com o ser humano, hein? O ser humano, 100%. 100%. O animal, ele é verdadeiro. Ele não mente. Mesmo os selvagens na trajetória. Mesmo selvagem. Se ele vai te atacar, você sabe que ele vai atacar ele. Se ele tá de boa, você sabe que ele tá de boa. E isso é uma coisa que, infelizmente, o ser humano não tem, né? Essa habilidade de ser verdadeiro. E eu acho que hoje, mais que nunca, né? A gente tá vivendo numa sociedade muito falsa, né? Sim. De comprar seguidores no Instagram. Sim. De mudar a cara, tudo, o corpo inteiro. E isso me dá um pouco de medo, cara. Eu acho que a gente tá indo... Numa cultura de aparência, né? Uma coisa falsa, sabe? Uma coisa muito... não tem alma. E o animal não, né? O cavalo, ele é que nem uma criança. Se ele gosta de você vai saber. Se não gosta, você vai saber. E isso é muito nobre, né? Então fica mais fácil você trabalhar com os animais. Você estar cercado dos animais.
porque você sabe o que eles vão fazer, né? Então por isso que você deve muitas vezes se isolar e ficar mais com seus animais, com sua Amo. família, né? E Amo. sair um pouco da cidade, das pessoas, Com né? certeza. Gosto de cidade pequena, gosto de roça, gosto de ter o pé no chão. Tem algo muito forte, né? Algo muito importante, eu acho, né? Tá no nosso DNA, né? A gente sempre foi tão conectado com a natureza. Sim. Né, pé no chão, de saber o vento, de onde vem, para onde ele vai, as luas, as estrelas. E hoje a gente se fechou dentro do concreto, né? Então eu acho que isso gera muitos problemas. Eu acho que muitas coisas que a gente vê hoje de ansiedade, de depressão, eu acho que vem dessa desconexão com o mundo natural. Crianças que não sabem de onde vem sua comida. Eu acho que isso é um problema muito grande. Que eu gosto muito de falar com a criançada, com os jovens, porque eu acho que a gente precisa voltar para a terra. Esses aprendizados, né? Você falou de que lidou com tantas culturas, inclusive, né? Cultura da América do Norte, América Central, América do Sul, né? Você acha que esse contato com tantas pessoas diferentes, isso te trouxe também muito aprendizado que você traz hoje até para suas atividades em palestras, de aprender a lidar com perfis diferentes e tudo mais? Com certeza. Eu acho que para fazer o que eu fiz, primeira coisa, humildade. Se você não tiver humildade, meu amigo, você morre. Literalmente toma um tiro, né? Coice nos dentes. Sim. Sabe? Você tem que lidar com pessoas que não têm nada e pessoas que têm tudo. Você tem que ter empatia. Você não fala com todo mundo. É como você tem que ser um vendedor, né? Eu tinha que vender meu peixe todo dia. Eu tinha que bater na porta das pessoas e pedir um pouso com 3 cavalos sujo, fedido, barbudo, no meio do nada. E não a 10 quilômetros da minha casa, 100 quilômetros do mesmo país. No México, na Guatemala, na Argentina, no Alasca. Então, isso foi um grande aprendizado de como falar com as pessoas, de não julgar as pessoas. Eu tive que aceitar a ajuda dos narcotraficantes. Talvez eu falo, às vezes, para as pessoas, no meu livro, eu conto, e às vezes elas podem falar, pô, mas como é que você vai aceitar a ajuda de uma pessoa que mata? Eu não consigo olhar nos olhos do cara, sabe? De tão negro opaco que era. O seu tem o brilho, o meu tem. O dele não tinha. Eu via que tinha muita coisa errada lá dentro. Só que ao mesmo tempo, eu entendi por que ele estava fazendo aquilo. Ele me contou a história dele. Ele passou fome quando era criança, era muito pobre. Ele era um empresário e essa foi a maneira dele crescer na vida. Ele não escolheu estar ali naquele momento. E ao lado da família dele, ele era muito amoroso. Ele era uma pessoa extremamente do bem. Comigo ele foi muito do bem. Ninguém é só uma coisa, né? O mundo não é branco e negro. Sim. Então, acho que isso foi um aprendizado que eu levo nas minhas palestras, mas também levo dentro de mim hoje. Quando eu converso com as pessoas, quando eu vou lidar com você, ou com quem tá limpando, ou com quem tá, sabe, é dono de um banco, eu trato todo mundo igual, porque eu recebi muito carinho, muito amor e fui carregado nessa jornada por pessoas de religiões diferentes, pessoas que tinham dinheiro diferente no banco, que tinha a cor da pele diferente, mas quando você senta pra almoçar com essas pessoas e pra jantar, você vê que todo mundo quer a mesma coisa, todo mundo é igual. Sim. Todo mundo quer amar e ser amado, todo mundo quer o melhor pra sua família. Você sente diferença de culturas no sentido de alguma cultura, povo, classe social é mais propenso a ajudar do que outros? Ou isso não tem muito, ou isso é mais democrático, não importa, depende da pessoa, da natureza da pessoa? Não, com certeza, é uma coisa muito interessante. E eu acho que é porque essas pessoas já sofreram e passaram necessidade. As pessoas que têm menos te dão tudo que têm. Isso que eu quis dizer, né? Porque parece que quanto mais... óbvio que não é uma regra. Não é uma regra. Todo mundo ajudou igual, Sim. Certo? Só que às vezes as pessoas que têm muito, elas não passam pela cabeça dela que talvez você precise de algo, entendeu? Sim. Fica Fica mais desconectado da realidade. Um pouco mais desconectado. Agora, tipo, tem uma família na Guatemala que sacrificou o único frango que eles tinham, que eles estavam guardando pro Natal, pra me dar de comer. Entendeu? Por quê? Porque provavelmente eles já passaram fome, já passaram necessidade. Então eles viram ali um menino muito jovem, tentando conquistar um sonho totalmente longe da família, com muito medo nos olhos, talvez, e eles fizeram tudo possível pra ser a minha família naquele momento, sabe? Pra me acolher. E os que tinham muito me ajudaram também, sabe? Muitas pessoas me ajudaram, que tinham mansões, Ferraris, aviões, mas é diferente, né? E eu acho que é por isso, não é por maldade, não é por mal. É que na cabeça deles, eles não têm essa experiência de faltar algo, sabe? Sim. Ou talvez tiveram quando era jovem, mas hoje não tem. Acho que também você tem uma questão que dá pra
vê muito claro, que é de passar uma verdade, né? Acho que a energia passa, né? Né? E acho que as pessoas ficam empáticas com isso, não é? Sim, também, acho que sim, também. De ver que aquilo ali não tem nada mais que aquilo, por bem ou por mal. Sim. Né? Então acho que isso também ajuda. Depois dessa primeira jornada, desses 800 e tantos dias, 2 anos e meio, como que foi o depois? Você falou que teve esse período de readaptar, que foi difícil e tal, mas depois você planejou outras, né? Sim. E como que foi, já com o aprendizado da primeira, vem novos desafios ou fica mais fácil? Não, mais fácil não, né? Porque é muito unpredictable, né? Como é que eu falo? É muito Imprevisível. imprevisível tudo, né? Então, e são dificuldades diferentes, são regiões diferentes, né? A segunda, eu cruzei o sul do Brasil, Patagônia, Argentina, fiquei 7 meses dentro da Patagônia, um lugar muito difícil de cavalgar. A última, do Alasca até o Canadá, também outros problemas que eu não tive nas primeiras jornadas, mas foi... eu falo, meu destino, né? Como eu falei no começo, é impossível eu sentar aqui, olhar pra trás hoje, contando a minha história e falar que foi sorte ou que foi, sabe, que foi por um acaso. Eu cheguei, aquele momento que eu falei pra você, entrei em depressão, foi 6 meses terríveis. E aí eu comecei a beber muito, como muitas pessoas, sabe, totalmente perdido. E aí um dia eu bati meu carro, quase morri. Lá. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Tava morando no Brasil, fiquei no Brasil. No interior de São Paulo aqui. E aí, cara, algumas semanas depois, me chamaram a fazer uma palestra no Hospital de Câncer de Barretos, para as crianças, Hospital de Amor. Não sei se você conhece, é um hospital 100% SUS. O melhor hospital de câncer da América Latina, um dos melhores do mundo. E ele é tocado por doações privadas. Acho que é 17 milhões de reais por mês que tem que ser arrecadado. Hoje tem outros hospitais também que fazem parte, tem na Amazônia, tem em Campinas, acho que são 7 unidades. E fui lá fazer uma palestra para as crianças, e aí cheguei lá e vi aquelas crianças que algumas tinham perdido o cabelo, algumas perderam um braço, outras perderam uma perna, com uma energia positiva gigantesca, um sorriso no rosto, e foi como Deus me chacoalhou, sabe? Eu falei, velho, olha a saúde que eu tenho, a família que eu tenho, tudo que eu fiz, que eu conquistei. Sabe, eu tenho tanto na minha vida, eu preciso sair disso. E ali dentro, quando eu descobri o tanto que eles precisavam por mês para arrecadar, e aprendi que a gente perde muitas crianças no Brasil hoje porque elas chegam tarde ao hospital, que precisa levar a importância do diagnóstico precoce para as pessoas, que a gente tem uma cultura de não é nada, toma Advil, vai passar essa dor, fica 1 mês, 2 meses até chegar no hospital. Tarde um câncer, demais. Tarde demais. E hoje o câncer infantil, pela criança ser tão positiva e não se entregar, tem altas chances de curar esse câncer, mas ele tem que ser precoce, você tem que pegar no começo. Aí foi uma luz que acendeu na minha cabeça. Falei, eu cavalgo 30 km por dia. Eu tenho oportunidade de falar com rádio, com televisão, com jornal. Eu tenho oportunidade de arrecadar fundos. Abri o Google Maps quando eu cheguei em casa, vi que faltava 7.500 km para chegar a Ushuaia, Argentina. Falei, pra lá que eu vou. Aí montei o projeto. Foram quase 2 anos cavalgando. Outra vez, destino, essa jornada... Eu comecei super mal, tava ainda uma pessoa perdidaça, mas isso me deu um propósito de novo e fui reconstruindo quem era o Felipe a cada 30 quilômetros. E aí, no meio da Patagônia, eu conheço a minha esposa, a Clara, né? Como muitas famílias, bati na porta dos pais dela e pedi ajuda, conheci ela, olhei pra ela e já sabia que eu ia casar com ela. E aí você fala, pô, eu tinha que ir pra Patagônia? Eu tinha que ir pra Patagônia. Quando eu saí do Canadá, nunca imaginei que eu iria estar lá a cavalo. Meu sonho era chegar até o Brasil. Mas a vida é assim, né? Às vezes você pega um projeto que você acha que vai levar pra cá e te acaba levando pra cá. Sim. E você nem imagina, né? Pessoas que você conhece, que é o primeiro ponto. Talvez é alguém que você acha que vai fazer isso, mas faz aquilo. E a minha vida prova isso. E aí, quando a gente chegou lá em Ushuaia, falei, pô, agora tem que fechar as Américas, né? Como é que eu não vou fechar as Américas? Só falta o norte. Aí a gente fez a última cavalgada juntos, do Alasca até Calgary, no Canadá, pra me tornar o primeiro brasileiro a fechar as Américas a cavalo. Cara, é engraçado porque você começa cada jornada dessa, desde a primeira, com um propósito, né? Então, a primeira, você queria ser o primeiro brasileiro a cruzar, beleza, foi aprendendo, medo e tudo mais. A segunda foi uma reconstrução sua. Sim. Depois, né, dessa primeira jornada acabar e você fala, caramba, o que eu faço agora? E aí você conhece a sua esposa. Então você tem grandes metas, mas ao longo da jornada das grandes metas, você vai descobrindo
os milagres, aparentemente, né? Como essa Exato. questão da sua esposa, né? Exato. E hoje, depois de tantas experiências, né? E com documentário, livro e tudo mais, né? Como que você resumiria, assim, a sua reinterpretação do propósito de tudo que você está fazendo? Cara, eu acho que é nossa missão na Terra, sabe? Eu acho que todo mundo aqui tem uma missão. E quando você escuta aquela vozinha que dá medo, né? Eu acho que você vive realmente, sabe? Você faz o que você veio pra fazer, isso que é propósito pra mim. Eu acho que essa missão que todo mundo tem e que eu olho pra trás e vejo que eu achava que era uma e hoje eu vejo que é outra. Hoje eu vejo que a minha missão é chacoalhar as pessoas. Sim. E falar, pô, o que você tá fazendo pra viver essa oportunidade que a gente tem só de estar respirando aqui hoje? Não deixa isso passar, sabe? Se você não tá feliz fazendo o que você tá fazendo hoje, muda. Olha o meu exemplo. Você vai falar pra mim, o cara que cruzou as Américas a cavalo sem ter um centavo no bolso lá atrás, que é impossível? Pra mim, você não vai falar. Sim. Você pode falar pro seu tio, pra sua tia, pro seu irmão. Agora, em mim não vai colar, irmão. Porque eu vivi, eu não li num livro, eu não assisti num documentário, eu não assisti num filme, eu vivi. Eu era um cara que não tinha nada, que tinha medo, que tinha limitação, que não tinha os cavalos. E eu olho pra trás hoje, foi difícil pra caramba. Mas olha tudo que eu recolhi, que eu conheci, tudo que eu aprendi nessa jornada, que eu vivi, né? Se eu morrer hoje, eu sou um cara extremamente realizado. Eu vivi meu propósito. Hoje essa história, ela transcende, né? Porque tá muito claro, assim, que tudo que você conseguiu conquistar através dessa coragem de viver essas jornadas foi te trazendo aprendizado, e hoje tudo isso ele reverbera para outros lugares, seja você usando os seus aprendizados para ajudar o próximo, Sim. seja levando isso para um mundo corporativo, Sim. contando histórias, chegando no grande público. Legal. Agora, quando a gente fala da parte das jornadas, hoje tem muita gente no mundo de long riders que te procuram agora para você passar a tua experiência. Não só long riders, isso que é legal. Tem gente que me escreve e fala, cara, você me deu a força de fazer uma faculdade. Você Caramba. me ajudou com o meu câncer. Quer dizer, transcende Totalmente, o caminho. não é só o cavalo. Sim. Todo mundo tem o seu cavalo. Todo mundo tem sua cavalgada. Então, a minha jornada, ela não é só pra quem gosta de cavalo. Tem um menino agora que tá saindo de Barretos numa F1000. Ele toca berrante. Batizaram ele do Berranteiro das Américas. Entendeu? Eu conheci ele em 2014. Então a minha história motivou ele a seguir o sonho dele, que não é viajar a cavalo. É montar numa F1000 e ir pros Estados Unidos. Que legal. Mas eu consegui chacoalhar a vida dele como... Então isso pra mim faz tudo valer a pena, cara. Quando eu conheço alguém que manda uma mensagem pra mim no Instagram ou tá olhando nos meus olhos e fala, cara, você me deu aquele empurrãozinho que eu precisava pra X. Conheço. Agora a gente lançou documentário lá fora e tive a oportunidade de viajar pra muitos lugares. A gente foi pra Índia, pra Espanha, Hollywood e assistir com as pessoas que depois no final elas chegaram em mim, pessoas de 60, 70 anos, falando, meu sonho tinha apagado, mas agora eu vou voltar porque eu vi que é possível. Pô, não quero dinheiro, eu quero isso. E esse documentário que é o The Long Rider, né? Isso. Cavaleiro das Américas, né? Ele foi o que você documentou da primeira jornada? Todas. 8 anos, 25 mil quilômetros, Das 3. 12 países, 3 jornadas. Então ele pega você em vários momentos, então. São 10 anos, é muito legal. No começo, que eu comecei a filmar, né, no planejamento, eu sou um molecão, né, 23 anos. Caramba. E aí no final eu tenho 35. Barbado. Fio já barbo, mais- velho, solzão já, com as rugas na cara. É uma vida, né? É uma vida. E, assim, com certeza, óbvio que você tinha essa questão de jornalismo, documentar, criar conteúdo lá atrás quando você começou, mas você não imaginava, né? Imaginava. Imaginava? Por isso que aconteceu. Se eu não tivesse imaginado, não ia acontecer. Eu não sabia que eu ia continuar. Então, exato. Mas eu sabia que eu ia construir um brand em cima disso. Eu sabia que ia ter livro, eu sabia que ia ter documentário. Eu sabia que eu ia criar todo esse universo. Porque se eu não tivesse visto isso, não iria ter acontecido. O que a gente falou no começo, visualizar. Quando eu cheguei no Brasil, cara, e eu pus aquela bandeira no meu lombo, Corumbá, Mato Grosso do Sul, e eu montei o Bruiser, aquele lasão, com os 2 palominos atrás, foi um momento de déjà vu na minha vida. Porque eu já tinha vivido aquilo 1 milhão de vezes no meu coração, na minha mente. Nos momentos difíceis, quando tinha, sabe, balas voando perto de mim, quando o cavalo tava dentro de buraco, quando eu tava no deserto, que eu tava chorando, achando que ia acabar tudo. Eu fechava meus olhos
e me levava pro abraço da minha família. E aí um dia eu cheguei lá. Cara, então assim, eu tava pensando na sua visualização da primeira jornada, 2 anos se preparando, você pensando na jornada, Sim, não no plano maior, que não, eu vou construir uma marca, Tudo. porque eu vou fazer isso e tudo isso, planejado. e eu vou conseguir. Sim, Quer dizer, você foi tendo microaprendizados ao longo de coisas que foram aparecendo, sim. mas o plano maior você já sabia, então. Já sabia. PQP. Tudo que tá acontecendo hoje já foi visualizado, sonhado. Agora a gente tá filmando o filme, né? Baseado no primeiro livro. Isso não aconteceu por um acaso. O filme, né? Quando eu vi a história do filme, falei, caramba, meu, você tem um grande ator brasileiro, uma artista internacional canadense. Como que foi isso? Cara, foi isso. Visualizar trabalho, foco, suor. Muito não. E não desistir, né? Não desistir, acima de tudo. Eu assinei o contrato pra fazer esse filme em 2017, quando eu lancei o livro. Ele ficou 13 semanas na lista da Veja, dos mais vendidos do país. E aí veio uma produtora brasileira e pá, Comprou os direitos pra comprou os fazer o direitos. filme. Eles tinham 3 anos pra fazer o filme. Não fizeram. Eita, e aí? Aí outra produtora canadense comprou os direitos. Ah, canadense. Quer dizer, o primeiro filme foi um brasileiro internacional, e aí agora a produtora canadense. Mas é uma produção Brasil-Canadá. É uma coprodução Brasil-Canadá. E aí essa produtora canadense comprou o projeto e aí também, pá, vem pandemia e ai, pau e Cara, caiu. não pode ser fácil, né? Não, se fosse fácil todo mundo fazia, né, filho? Se fosse fácil todo mundo fazia. E é isso que se torna mais especial, né? Por que a minha jornada, como a gente comentou aqui antes, falou, pô, a mídia tá sempre falando da sua jornada, né? É porque é isso, é porque é uma coisa muito difícil, né? E coisas que você não escuta todo dia. Todo mundo tá escutando a gente aqui. Você conhece alguém que já cruzou um estado a cavalo? Sim, Um país? Eu cruzei Sim. continentes. sim, Então eu acho que quanto mais difícil, melhor é o gostinho, né? Você sabe disso. sim. Pra ser empresário, pra construir um podcast, pra construir uma empresa. Ressoa muito, né? Porque É muito trabalho. porque é persistência e visão de Exato. longo prazo, Exato. né? E dias que você acha que você não vai conseguir, A cara. maioria dos dias, né? A maioria dos dias. O glamour é 0,1% Exato, dos exato. momentos, né? A entrevista, o prêmio, lá do Exato. Oscar Country, né? Enfim, isso é exceção É, dos momentos, né? Exato. Mas o interessante é que isso você não aprende nada. Isso é legal, é top, todo mundo tá lá batendo palma pra Sim. você. Mas isso passa muito rápido. E a maioria dos momentos é um momento sozinho, né? Sozinho, Que de ninguém tá sofrimento. Exato. É isso que faz quem você é, né? Isso é uma coisa que eu aprendi na pele e acho que as pessoas, hoje em dia, elas não estão captando essa mensagem. Elas não querem mais sofrer. Sim. E quem não sofre não aprende. Quem não erra não aprende. Só levanta quem cai. Então cair é muito importante, Sim. né? Sim. Agora, voltando a falar do filme, Sim. né? Que a gente falou, acho que pode ter gente que não tá no contexto, né? Você tem um filme que é impressionante, né? Porque você tem um ator brasileiro, que é o Caio Castro, Caio Castro. né? Que vai viver você. Sim. E você tem uma grande artista canadense, que é a Nelly Furtado, Aham. cantora, Sim. né? Você que chegou neles, foi produtora, como que foi isso? Não, a produtora. Eu cheguei no Caio. O Caio. Eu não cheguei no Caio. Deus me levou ao Caio. O universo, o destino. Eu conheci ele em 2016 numa feira de aventura. Ele tava montando a viagem dele de carro dos Estados Unidos até o Brasil. Trocar uma ideia, ele ficou, pô, fissurado. Como? Canadá, Brasil, cavalo. Como que você filmou tudo? A gente vai fazer isso, trocar uma ideia ali. Aí vi ele de novo em 2017, na mesma feira. Aí ele já tinha feito e eu já tinha lançado o livro. Aí dei o livro pra ele. Pô, ficou louco. E ele se apaixonou pelo cavalo quando ele fez Dom Pedro. Não sei se você lembra que ele fez Sim. Dom Pedro na Globo. E ele tinha que montar muito nos crioulos, teve que aprender a cavalgar. Então, cara, tudo levou. Aí ele se apaixonou pelo projeto. Aí quando veio o negócio do filme, eu falei, você vai fazer o filme. E aí já comecei a entrar lá atrás na produtora brasileira, aí não deu certo. Aí a canadense, já falei pra eles, falei, ó, já tem um ator, aí tal, brasileiro, não sei, os caras não conheciam. Mas no fim deu tudo certo. E aí a Nelly foi da produção canadense. Mas é tudo, se olhar pra trás, cara, é tudo destino, já era pra ser já. Sim. Originalmente ele vai ser em inglês ou português? Ele vai ser Obviamente, porque ela é canadense, nos né? 3 idiomas. Ele vai ser inglês, espanhol e português. Sim. Aonde o Felipe estiver naquele momento, ele vai falar o idioma local. Com os pais vai falar português, no Canadá vai falar inglês, mas ele é um filme internacional, ele vai ser lançado lá fora primeiro e depois vem pro Brasil.
já que você tem a visualização, né? Você deve ter já muita coisa pra frente já planejado. Sim. O que você acha qual é o seu sonho com o filme? Cara, meu sonho com o filme é ser um sucesso tão grande que a gente vai fazer um filme de cada livro, né? Seriam 3 filmes, é uma Vai virar o trilogia. que chamam de franquia, né? Aí vai virar uma série. Cada história vai virar uma série com 6 episódios. Porque você já tem um documentário que tá no Globoplay, não tem? Não, esse é só um especial de meia hora. O documentário a gente vendeu pra Amazon Prime no Canadá, ganhou 20 prêmios internacionais e agora a gente tá negociando os direitos globais. Então até o final do ano ele vem pro Brasil. Vai streamar Vai aqui streamar no Brasil. até o final do O The ano. Long Rider, né? The Long Rider. E é isso. É 3 filmes, 3 séries, projeto pra criança, né? Você acha que vai virar a tua marca vai virar uma franquia, então? Já tá virando, né? Que animal, cara. Isso é brand, cara. É você construir algo que você vai poder colher frutos, né? Mas tem que plantar. O plantio é difícil, né? Mas as pessoas desistem na hora de plantar, né? Primeira seca, subir o preço da semente, já o povo já corre, né? Mas quem fica lá, aguenta os socos na cara, né? Eu acho que consegue colher legal. Mas demora uma década pra você começar a colher. A gente tá falando que tudo isso, pra mim, realmente... Você plantou em uma década e tem mais uma década. Tem mais uma década aí. Pra ir nutrindo e Com certeza. começar a colher, Com né? certeza. De forma... Porque é engraçado isso, né? No bom sentido. Quer dizer, não é um plano local, né? É um plano global, né? Global e a longo prazo, né? Agora, eu tô imaginando aqui, né? A gente tá no dia 29 de agosto de 2023. Seu filme vai sair, mais ou menos, você tem um plano... Provavelmente agosto, setembro de 2024. Já ano que vem. Já ano que vem. Então é rápido. É rápido. Uma produção rápida. Então, assim, como um podcast, ele é um conteúdo perene que fica pra sempre. Sim. Então eu tô vendo que, assim, daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, vai ter gente revisitando esse conteúdo Com certeza. e vendo o que você tá falando, provavelmente vendo o que já aconteceu. É louco, né? Então aqui tem uma mini cápsula do tempo, já que você tá falando tanto em visualização, Claro, muito legal. né? Muito legal isso, né, cara? E com certeza. E se você for lá atrás, no que eu falava lá atrás, você vai ver que eu vivi o que eu falava, né? Com tanta atitude, os caras, tipo, esse menino tá louco, né? Eu falando que vai cruzar as Américas a cavalo e deu certo. Lá atrás, acho que duvidavam da primeira jornada. Sim. Agora, acho que o pessoal já não duvida tanto da sua capacidade de realizar as jornadas, os aprendizados. Mas agora, existe uma outra aparente loucura, que é essa questão da marca global, que pode ter gente que não acredita ainda. Com certeza. Né? Com certeza. E é o que vai ressoar daqui pra frente, né? Exatamente. E é isso, né? O que a gente tava falando no começo, é aquele negócio do negativo, né? Sempre o povo tá, não, mas não vai dar certo, que jeito e tal. Mas se você quiser, eu sempre falo pras pessoas, o primeiro passo é você acreditar, porque se você não acreditar, ninguém vai acreditar. E você sabe que tem uma coisa interessante, né? Que a gente tá num momento que existem artistas brasileiros começando a ter projeção mundial. Demais. Né? Então você vê desde uma Anitta até a Bruna Marquezine fazendo o Com Besouro certeza. Azul agora, DC, né? certeza. Super-heróis, um Alok também, que é um DJ reconhecido mundialmente, né? Então quer dizer, já tem gente trilhando, né? Com Isso, certeza. né? O brasileiro acho que tem muita garra, né, cara? A gente Sim. faz muito com pouco. E eu acho que faltava antes era o inglês, né? Era muito difícil. Acho que a questão do o português, ele é muito limitante. Exato. Né? Porque é só aqui, né? Exato. O espanhol é muito mais amplo do que o Exato. português, né? Tanto que o espanhol tá no top lá em música, tá no top das charts lá nos Estados Unidos, né? Porque tem muito latino lá nos Estados Unidos e o americano gosta de escutar as Sim. músicas em espanhol agora. Então acho que isso foi uma virada de chave pros artistas brasileiros, que agora você tá vendo todos eles gravando músicas em espanhol. Você falou a Anitta aí fazendo muito sucesso. E eu Virando acho... mainstream, né? Não é nem Gigante, nicho, não é não. world music, né? Não, é mainstream total. Sim. E como que, Felipe, tudo isso, e aí eu tô muito conectado com o mundo do empreendedorismo, né, das empresas também. Como que você conecta todos esses aprendizados que a gente falou, já que transcende a jornada em si, o cavalo e tudo mais, pro mundo corporativo? Ah, cara, é muito fácil, né? Porque você tá usando um filme de terror, de romance,
né, de um thriller ali, e ao mesmo tempo você tá passando essas mensagens para pessoas, estilo planejamento estratégico, extremamente importante para todas as empresas, metas impossíveis. Quantas vezes que eu vou fazer uma palestra no kickoff das empresas, e na hora que eu termino, o presidente pega o microfone e fala: você estava achando difícil vender 5 milhões? Né? Vai subir para 10 agora se o Felipe conseguiu cruzar as Américas a cavalo. Trabalho em equipe, metas, né? Tudo que eu falo, que eu falei um pouco aqui da minha trajetória é perfeito, né? Está muito alinhado com o ano, com o dia a dia da empresa. E é uma história muito diferente, então é muito legal. Eu tava falando pra você, eu venho pro Brasil uma vez por mês para poder palestrar e diversas empresas, sabe? No ramo de saúde, obviamente do agronegócio é muito forte, tecnologia, então isso é muito legal e pra mim eu amo, cara, é uma coisa assim que, pô, você tá num palco ali, terminar, e as pessoas vêm conversar com você depois e te abraçar, te agradecer, se emocionam. É muito gratificante, sabe? Pra mim poder fazer isso hoje é um sonho, literal. Você poder contar a sua história e inspirar as pessoas. Gosto muito de fazer palestra pras crianças também. Eu sempre falo que palestra empresarial paga as contas, mas o que faz meu coração bater é as crianças, cara. Também para jovens. Eu fiz um projeto na última jornada que eu fiz palestras desde o Estradão. Eu fiz uma parceria com a Cisco e com a ADED, que é uma empresa de tecnologia aqui de São Paulo. Que legal. E pelo Cisco Webex, a gente fazia palestras desde a aventura. Então eu tava no Alasca, no Canadá, falando com as crianças sobre cultura indígena, sobre geografia, sobre matemática e sobre projeto de vida, que hoje é um tema muito importante nas escolas, né? Que é o projeto de vida dessas crianças, Sim. né? O que você quer fazer? Como é que você vai chegar lá? Qual que é o seu planejamento? Então, pra mim, isso é muito, muito legal, cara. Poder mostrar pra elas que nada é impossível, mas elas têm que começar agora. Escreve no papel, cola na parede, faz o planejamento, estuda as pessoas. Visualiza, sonha. Não tem que recriar a roda. Eu sempre falo pra elas: pô, quer ser um jogador de futebol? Estuda a vida do Neymar, do Messi. O que eles fizeram Modela, né? pra chegar lá? Quer ser um médico? Encontra um médico na sua cidade, cola nele, pergunta pra ele como é que ele chegou na faculdade de medicina. Foca no hoje, sabe? Faz a prova bem, entra no cursinho, pra depois se preocupar com a faculdade. Então, eu tenho muita notoriedade. Sim. Porque eu fiz. Eu acho que hoje tem muita gente falando muita coisa Só no palco. no palco. Eu li no livro e tal. Pô, legal. Mas você fez? Você sentiu na pele? Você cruzou o deserto? Passou bala perto. Você passou bala perto da sua cabeça? Você correu de urso? Então, é muito legal, cara. Porque você vê o brilho nos olhos das pessoas quando eles estão assistindo. Agora, quando você fala das crianças, né, e dá esse brilho no seu olho, né, cara, é diferente uma pessoa famosa, mesmo um atleta, um jogador de futebol ir palestrar pra uma criança. No seu caso, ela deve ver quase que um super-herói, assim, né? É diferente, né? Ah, é demais, demais. Tem uns que acham que eu sou o Capitão América. É o Capitão América. Cara, cara, faz o coração bater. Isso é tudo pra mim. Eu tenho uma frase muito legal, que é que algumas culturas acreditam que você morre 2 vezes. A primeira é quando você vai pro outro plano, fisicamente, você morre. E a segunda é a última vez que alguém fala o seu nome. E caixão não tem gaveta, mas eu acho que quando você entra no coração das pessoas, quando você ajuda as pessoas, Você perpetua. você nunca vai ser esquecido, você nunca vai morrer. Isso é legado. E esse é o legado que eu quero construir, sabe? Eu quero fazer o bem para as pessoas o máximo possível, ajudar as pessoas, chacoalhar as pessoas, sabe? Falar, você tá feliz mesmo de verdade. E é isso, eu amo criança e o que eu puder fazer, eu vou continuar fazendo. Tem uma coisa que eu vejo sempre com grandes empreendedores, né? Empreendedores que construíram negócios que a gente chama de unicórnios, né? De Sim, bilhões e tudo sim. mais. E quando eu converso com essas pessoas, o que dá pra ver, assim, existe um sonho muito grande lá no começo, mas parece que à medida que, por mais que a pessoa tenha uma visão grande de onde elas podem chegar, à medida que você vai andando pra frente, o teu farol vai enxergando mais longe. O que eu quero dizer com isso? Por mais que você tenha planejado sua marca, livro, filme, né, escala global, outras coisas foram se somando, né? Com certeza. Como ajudar o próximo. Como ajudar o próximo, como lançar uma carreira de trap, country trap. Hoje eu tô cantando, velho. Nunca imaginei. Isso é uma coisa que que eu gostava muito quando era criança, mas foi um sonho que eu achei que nunca iria realizar, nunca ia concretizar. E hoje eu tô, contando a minha história através da música. E, pô, você falou, o cara cruzou as Américas, agora tá cantando trap, velho. E é isso que eu amo, cara. Eu gosto de pensar literalmente fora da caixinha, sabe? Eu não gosto de molde. Eu acho que
se amanhã... E isso é uma coisa também muito legal que me atraiu a história do Caio Castro. E o cara, se for, pô, o cara construiu uma carreira na Rede Globo, podia fazer qualquer novela que ele quisesse, e o cara fala, não, calma aí, eu quero ser piloto. E o cara vai e faz, e é bom nisso, e começa a ganhar. Então eu acho que isso Tinha é que ser uma pessoa que pudesse, com alguma verdade, passar sua história, não é? Exatamente. Senão Entender o que era com a alma dele. Não só tá ali fingindo, né? Atuando. Sim. Ele tinha que comprar. Apesar de ser um ótimo ator, né? Ótimo ator, mas tinha que comprar e o sonho, né? Esse personagem. E tinha que, como você falou, entender o que era, o que motivava, o que movia. E pra ele também. Por isso que ele quis fazer esse papel, porque ele também se vê no que eu fiz. E então isso é muito legal. Se não fosse ele, aí uma brincadeira, se não fosse ele, só poderia ser tipo um Tom Cruise, né? Que faz coisas impossíveis, Com né? certeza, né? Missão impossível. Você falou de Top Gun lá atrás, eu lembrei de Top Gun Maverick também, que ele pilotou o avião. Né? Não, o cara é louco. Você viu o que ele fez agora, o último da moto? Sim, daquela do Cliff. Caraca, lá. Ele é louco, hein? Não, o behind the scenes daquela cena dele se preparando pra moto é o trailer, né? Que passou em todos os cinemas, né? Exato. Não, e que trailer, né? Sim. Sacada dos caras, porque isso é muito interessante também, né? Antes a gente tinha um negócio de esconder. Sim. Não pode soltar nada do filme, não pode soltar nada, pô, você... E hoje em dia, não. Quanto mais, melhor. O cara que soltou isso, alguns anos atrás, nunca ia soltar isso. Pro povo ver como que foi feita a cena. Exato. Tem mais de um ano. Não pode ver rampa, não pode ver nada. Porque chega lá no filme, é uma montanha, o cara tal... Não, e agora eles soltam porque faz parte do marketing. Sim. Isso é muito interessante, essa virada de chave hoje em dia, que quanto mais, melhor. Eu acho que incontáveis pessoas, eu inclusive, eu fui ver, óbvio que tinha visto. Eu acho que tem duas coisas. Mais de um ano passando essa cena da rampa. Isso, todo mundo viu. Então eu não queria nem saber o filme, queria ver o filme pra ver nessa cena no IMAX. Exato, ver como é que ficou a cena, né? No IMAX, na tela grande. Exato. Isso é uma coisa. Aí depois. Aí antes vem Top Gun Maverick. Nossa. Que eu assisti, sei lá, 2 vezes no cinema, 3 vezes. Né, é bom demais aquele filme, né? Véio. Aquela musiquinha começa a tocar. É bom demais, né? Eu lembro desse quando era criança, até hoje, a primeira vez que eu assisti aquele filme, o original, né? Nossa, é muito aí bom. você já pensa, meu segundo filme vai exato. ter... Não, exatamente. Nunca para, né, de pensar, escrever, planejar. Sim. É bom demais. Ô Felipe, como que... Eu tenho um tema que eu sempre falo, que eu falo com muitos influenciadores também, e pessoal que a gente chama da Creators Economy, né? Que é essa economia criativa, né? Como é que é a sua rotina de produção de conteúdo, redes sociais? Você produz muita coisa ainda, ou tem time produzindo pra você? Como que é? Tem pessoas me ajudando hoje. A gente falou do Gabriel aí no começo, que tá tocando a minha carreira. Sou empresário, Meu né? empresário, um cara que... Empresário do Charles. Do Charles, da Bronx. E é um cara que agrega muito e me ajuda, não dá pra fazer as coisas sozinhas, né? A Clara, minha esposa, também acaba me ajudando muito, me acompanha quase todos os lugares que eu vou. É difícil, às vezes, porque eu viajo muito, mas acaba ajudando muito. E muitas coisas eu gosto de fazer, né? Porque tá no seu DNA, tá no meu DNA. Eu estudei jornalismo, foquei em documentário. Então eu amo editar, filmar, capturar, soltar, estratégia. E é muito legal, né, cara? A gente que nasceu com essa veia, né? Você não pode parar. Acho que nunca vou parar, porque eu gosto. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter um pouco de cuidado, né? Porque rede social suga muito também, né? Exato. Acho que tem que balancear. Eu e a Clara, a gente fala muito sobre isso também. Porque é muita energia que você acaba focando ali. E às vezes você acha que tá produzindo algo e já não tá mais. Tá só olhando ali, cai naquele buraco negro. Exato. Passou 3 horas, você não sabe nem onde você chegou. Como é que você chegou naquele cachorro sorrindo e você tá lá. Principalmente se você tá no TikTok. Nossa, o TikTok eu não uso. Eu tenho uma conta de TikTok. TikTok. É um sugador de tempo, né? Aquilo lá foi feito pelo diabo, meu amigo. Mas você tem, né? Eu tenho uma conta no TikTok. Sim. Mas eu deletei a conta, agora fiz o download de novo, mas eu não entro nele. E eu preciso entrar mais. Eu sei que é o futuro, mas... Sim. Cara, aquele negócio é muito perigoso. Ele foi literalmente feito... Claro, todas as redes sociais, né? Mas ele é muito bom em você prender a atenção. Né? Você fica addicted, você fica... Viciado. Totalmente viciado. Não, e eu trabalho muito com isso, com tecnologia, com algoritmo, rede social, conteúdo, e é bem isso, né? E hoje, cada vez mais as marcas, elas querem entender, como que eu chamo a atenção em 3 segundos, para que aprenda a atenção, watch time, que a gente fala no vídeo, né? E pro algoritmo, e pra plataforma, é isso que eles querem. Né? Que você vá sacando como prender
E aí você vai ficando, vai ver, passaram horas. Né? Passaram horas ali, né? E aí você não lê um livro, você não passa tempo com seus filhos, você não... E tem um problema que até é um problema da geração mais jovem, que é de dificuldade de ficar muito tempo concentrada, né? O attention span, né? Que fala, né? Demais. Que é o tempo de atenção concentrado é muito pequeno, né? É muito difícil. É. E isso é o que a gente tá vendo, é um reflexo de tudo isso que a gente tá vivendo hoje, né? Das redes sociais, Sim. da internet. Eu acho que também a internet, às vezes, as pessoas acham que tudo é rápido, né? Que as coisas rápido. Que a gente tá falando, Sucesso, principalmente. Exato. 10 anos pra construir o seu brand, pra começar a colher. E sim, demorou 10 anos, uma década. Se for ver, 4 anos de faculdade antes, já vai pra 14. Sim. Tudo que eu fiz de trabalho antes pra chegar até a faculdade. E hoje não, a molecada, no momento que fica difícil, já desiste, já quer fazer outra coisa. Então, isso Ou quer saber, tipo, quer procurar aquele curso, aquele vídeo que dá as 3 dicas pra você chegar lá rápido, né? Quer ganhar 1 milhão? É o hack, né? Exato. E não é assim, cara, não tem hack. É trabalho, é dedicação, é perseverança. Tudo que a gente falou aqui é suor, é lágrimas. Mas, sei lá, todo mundo acha que é no tempo da internet, Sim. né? Cara, e só uma dúvida, né? Você é trilingüe e você atua em 3 mercados, né? Então, se qualquer pessoa te contratar para uma palestra, para qualquer coisa, você pode estar tanto em língua espanhola, como em inglês, como em português, né? Sim. Isso foi parte também da sua formação ou a jornada também foi te trazendo isso? A jornada, né? O inglês eu já tinha por ir pra lá com os 9 anos, mas o espanhol eu aprendi no México. Foram 7 meses pra cruzar o México. Isso é uma parte muito legal do que eu fiz também, porque você se torna uma pessoa local, né? Depois de 7 meses cavalgando a 30 km por dia. E você não tava como turista num hotel? Zero né? turista. Tava dentro da casa das pessoas, escutando a música com eles. E quando eu cheguei no final do México, eu era um mexicano más, cabrão, no manches, güey. Eu era eles, entendeu? E isso passou em todos os países que eu cruzei. E a sua esposa, né, também, né? E aí me tornei um argentino, agora é pocho, cavacho. E isso é muito legal, cara. Essa vontade minha de conhecer, de me imersar nas culturas, é algo que o cavalo me deu de uma maneira muito diferente. Porque você viajar de bicicleta, de carro, de moto, primeiro que você consegue avançar uma distância muito maior. Segundo, que você não tá com algo que tem coração. Chega no final do dia, você deita a bicicleta, arma a barraca e dorme. O carro, a moto. Agora, cavalo, você precisa entrar na casa das pessoas. Sim. Você precisa de água, comida, ração, feno, um lugar para pôr os cavalos. Então, isso acaba pondo você dentro da casa das pessoas a cada 30 quilômetros. E foram 25 mil por 12 países. Então isso é uma riqueza muito grande que eu carrego dentro de mim e sou muito grato, sabe, por ter vivido tão intensamente com essas pessoas. O Felipe, isso não gera, nunca chegou pra você alguém falando, cara, isso pode ser um produto no sentido de fazer jornadas com o Felipe Mazetti. Tá nos planos. Com, né, com X pessoas, sim, high ticket, né? 10 pessoas, 12 Sim. pessoas, fazer Patagônia, fazer safari na África, fazer as Montanhas Rochosas no Canadá. Esse a gente vai lançar agora logo. Já era pra ter lançado, mas... Eu tô pensando eu cabeça não sou- agora de empresário, não, né? é que eu não sou um deus indiano, né? velho? É muita coisa. Shiva com vários braços, assim, e né? eu tenho que estar envolvido em tudo, cara. Agora a gente tava filmando em Barretos. Eu que tenho que conseguir os cavalos. Eu que tenho que segurar o cavalo. Eu tenho que arriar o cavalo. Porque você tem que cuidar da marca. Exato. Tem que ser o mais A real experiência possível. da tua marca não pode, Exato. né? Não é uma coisa que eu posso pôr na mão de outra pessoa. Quem que vai saber o que eu vivi pra fazer o filme? Só eu. Então, pô, antes do Caio Castro entrar em Barretos com 40 mil pessoas, eu tive que falar pra ele qual era a emoção que ele passou, porque não tem quem ia conseguir passar isso pra ele. Isso foi parte do quê? De filmagem? A gente foi filmar lá, o final do filme, que é a entrada legal. dele em Barretos. Nossa, velho, eu tô arrepiado agora. Depois olha no meu Instagram. 40 mil pessoas, segunda, sexta-feira à noite, Barretos sold out, Ana Castelo por cantar, não cabia mais nenhuma alma lá dentro. O Caio entrou lá, era 10h30, né, Clara? 10h30, 11 horas da noite. Fechamos Barretos pra filmar o filme. Ficou muito da hora. Que legal, cara. Emocionante demais. E foi o que eu vivia 9 anos atrás, né, cara? Isso que é muito louco. Eu via o cara com o mesmo chapéu que eu usei, com a mesma camisa, com a mesma cor de cavalo, com o cargueiro. Olha, eu tô começando a não duvidar que um dia pode ter até um parque temático. Beto Carreiro World? Cavaleiros Américas World? Tá nos é. planos também, filha. Eu vou te perguntar agora, indo porque a história não falta, né? Mas, fora cavalo, quais são seus hobbies? Cara, amo viajar. Eu e a Clara gastamos
todo o nosso dinheiro em viagem, cara. Amo viajar. Mas você pega avião também? Pega, agora só de Primeira avião. classe, Primeira classe, executiva, penthouses em hotéis penthouse, bons, hotéis só Maldivas. Não, a gente gosta de experiência, cara. Eu gosto de sentir a poeira na cara, sabe? Viajar de avião, obviamente. Não quero mais viajar a cavalo, já deu. É que tem um turismo também de alto nível, de luxo, também com experiência, com né, hoje em dia. Com certeza. Mas amo viajar, amo passar tempo com meus amigos, sabe? Eu viajo muito. Então, quando eu tô lá em casa, no Canadá, amo sair pra tomar uma cerveja com meus amigos. Lá tem muita coisa de fazer coisa em casa, sabe? Vai na casa de um, vai na casa do outro. Curto demais. Também os cavalos sempre, né? Dar uma volta a cavalo e laçar. Um amigo meu, o Jason, que eu citei lá atrás, que foi me ensinou a ferrar, me ensinou a laçar. Tenho amizade com ele até hoje, mora perto de casa. Então, vamos laçar com ele o máximo possível. Mas é isso, acho que viajar é o número 1. Muito bom. E eu vou agora para eu sempre tenho uma série de perguntas, né? Que são as dicas rápidas, né? E eu não sei se... Vamos ver o que vem. Tá? Então vamos lá. Então as dicas do Felipe aqui. Um hábito que te ajuda no dia a dia. Acho que planejar o dia, planejar a semana, escrever tudo. Faço lista para não esquecer as coisas. Eu e a Clara sempre fazendo lista para não esquecer, isso ajuda muito. E aí eu sou um addicted em aplicativos e produtividade. Tem algumas ferramentas que você usa para isso? Aplicativos específicos? Cara, não, tudo no notepad mesmo do telefone, ou a gente usa muito WhatsApp, manda mensagem pra mim mesmo. Legal. Um livro que você recomenda além dos seus? Cara, eu tô lendo agora um livro muito bom, cara, que virou muitas chaves na minha cabeça, que chama Os Segredos de uma Mente Milionária. Sim, do T. Harv Eker. Um nome muito estranho. Sim. Aiken, muito bom, cara, muito bom, cara. Porque ele fala do termostato do dinheiro. Isso, é a mesma coisa que a gente tá falando de visualizar, de coisas que vêm da sua família, coisas que você citou lá atrás. Das crenças que você tem. Das crenças que você tem, que às vezes você nem imagina, mas aí você começa a olhar pra trás, lembrar as coisas quando você é criança. E curti demais, cara. Muito bom o livro. Então você tá fazendo um setup de abundância, né? Com certeza. Porque eu vou ser bem sincero com você. Eu sempre visualizei, lutei, foquei em experiências. E eu sempre falava, eu não preciso de dinheiro, eu não gosto de dinheiro. Dinheiro não é bom. Entendeu? Indiretamente, né? Não, eu falava mesmo, mas não viu a importância, sabendo que eu... Só que isso programou alguma coisa. Programou e eu jogava isso pro universo. Entendi. Né? Então agora eu tô tentando resetar isso, porque, experiência é legal, é muito bom, mas dinheiro também é importante. Pra realizar, pra ajudar. Senão você não vive, você não pode ajudar as pessoas. Então, enfim, lê esse livro, que é muito legal. O que eu mais gostei é você fazer essa reflexão lá atrás, de coisas que você nem imagina que você tem dentro de você sobre o dinheiro. Que normalmente vem da infância. Que vem da infância. A gente é uma esponja, né? Tudo que a gente vive hoje vem, né? Os medos, né? As coisas boas, as coisas ruins. Então, lê esse livro se você não leu ainda, que é muito legal. Muito bom. Um podcast, filme ou série que você gostaria de recomendar? Isto é, que conteúdos você tem consumido que você recomendaria? Cara, podcast que eu escuto muito é o do Joe Rogan. Sim. Gosto demais, os caras que ele leva lá, porque é muita gente diferente, né? Mas sempre tem uma mensagem por trás também. Exato. Eu escuto muito também, que é Victory, que é lá fora, mas é mais comédia, que é muito legal também. Quando eu vou na academia, eu gosto de dar uma risada. A Clara sempre ela sempre ri de mim, porque eu tô gargalhando lá na academia sozinho. Mas acho que é muito importante também, né? A gente buscar entretenimento, coisas que nos fazem bem. Pra ficar leve, E né? um documentário que eu amo, velho, que eu assisto sempre é o Senna. Eu acho que sobre Ayrton Senna, né? Ele é um cara que pode ensinar muito pra gente sobre garra, sobre foco, tudo que ele construiu na carreira dele, né? Um ícone brasileiro. E se você não assistiu ainda, assiste esse documentário que é muito bom. E eu assisti recentemente, estava falando num outro episódio recente, tem um documentário bom também de um grande realizador que é o do Arnold, que tem na Netflix. Cara, não assisti, precisa assistir, falaram que é muito bom. São 3 episódios. 3 episódios. Porque um é ele como atleta, o outro é como ator de Hollywood e o outro é como governador. Então, que ele foi o ápice em cada coisa. Ele foi o maior fisiculturista do bodybuilder, ele foi o maior ator de Hollywood em determinado momento, e ele virou governador da Califórnia. Cara, que luz, então, hein? E ele fala exatamente aquilo de visualização. Ele sempre visualizou desde criança, lá na Áustria, que ele morava numa cidadezinha pequena, era ele e um irmão, se não me engano, e o pai era um militar
E o pai era muito rígido e exigia muito das crianças, né? Exigia muito da mãe, diz que era um ambiente muito hostil em casa, né? E que isso fez ele querer sair de casa para construir a vida dele na América. E aí um dia ele tava andando na cidadezinha dele, viu numa banca de jornal a capa de uma revista que tinha o Steve Reeves, que era o Hércules na época, e ele falou, quero ser isso. Um cara forte e tudo mais, começou a treinar e tudo mais, né? Que legal, não sabia. Mas uma coisa interessante que ele fala é que ele fala sempre, eu visualizei o que eu queria ser. E eu me tornei tudo que eu visualizei. O fisiculturista, o ator. E o melhor, né, cara? E o melhor. E como governador também, eles falam que ele foi muito bom, né, Sim. cara? Ele fez umas coisas muito, muito, muito diferentes. E agora, olha que curioso, né? Era ele e o irmão. O irmão acho que era um pouco mais velho, algo do tipo. E o irmão, na mesma pressão da mesma família, ele virou médico, mas ele falou, meu irmão sempre foi infeliz e morreu num acidente de carro bêbado quando era jovem ainda. Então, o Arnold fala no primeiro episódio, a pressão que me fez quem eu sou matou meu irmão. Você vê a diferença da cabeça, da mentalidade, né? Da mindset. Pessoas que não aguentam a pressão. E outras que crescem, né? Como uma flor. Em tese dos mesmos pais, né? Claro. Do mesmo DNA, né? Então tem alguma coisa da alma única que faz as pessoas se realizarem, né? Com certeza. É muita alma, é muito de dentro. A gente tava falando isso agora, tava em Barretos, né, no rodeio. O Bandido foi o maior touro da história, né? Brasileiro, ninguém conseguia montar. Fizeram novela dele, não sei se você lembra. E aí clonaram ele. Fizeram 5 clones dele. Nenhum pulou igual a ele. Então, que não é só... A parte genética é o hardware, vamos dizer assim. Mas tem o software também, que é uma coisa que, né, que... É coração, é alma, e você não consegue replicar isso. Né? Exato. Por isso que aí, quando fala em tecnologia, quando fala em clonagem, inteligência artificial, tudo... existe um lado, e aí quando você fala, né, eu não vou nem entrar na questão de espiritualidade, mas tem o invisível. Com certeza. Ainda, né? Com certeza. Da consciência e tudo mais, né? Eu acredito muito nisso. Última, uma frase que te representa ou que você repete sempre, apesar de você já ter falado uma frase lá, o que vem na tua cabeça? Cara, o que vem na minha cabeça é uma coisa que eu prezo muito, que é coragem. Todo mundo fala pra mim, pô, você foi muito corajoso, cara, e eu vejo que a coragem é uma chave muito importante pra gente fazer qualquer coisa com a nossa vida, né? Pode nos impedir ou pode nos levar pra frente. E o John Wayne tinha uma frase muito legal, que é... Falar em inglês primeiro, depois eu vou traduzir. Courage is being scared half to death, but saddling up anyway. Que a coragem é você tá morrendo de medo, mas arriar seu cavalo da mesma maneira. Porque medo todo mundo sente. Eu sentia medo também. Eu sentia medo de falar o que eu ia fazer, porque o povo ia me julgar. Eu tinha medo de dar o primeiro passo. Eu tinha medo de acordar de manhã no meio de Honduras, saber que o narcotraficante estava me esperando do outro lado da montanha. Mas eu fiz, mesmo com o medo. Então eu acho que às vezes as pessoas, elas deixam o medo segurar elas pra trás, quando elas têm que usar essa adrenalina pra jogar elas pra cima e enfrentar esse medo, olhar ele nos olhos. Porque ele é muito menor do que você imagina na sua cabeça. É engraçado isso, porque muita gente de sucesso fala exatamente isso. Porque quem fica paralisado e não realiza, acha que quem tem sucesso não tem medo, não tem receio, não tem segurança. É maior, exato. Mas a diferença é que eles ultrapassam e dão um passo na ação mesmo tendo medo, né? Arria o cavalo do mesmo jeito. Aí eu acho muito legal, todo mundo sempre falava pra mim, pô, Felipe, você teve que ter muita coragem, hein? Eu falava, não era coragem, é vontade. Mas aí eu comecei a entender que eu tinha que falar pra eles que, sim, foi coragem, mas você também tem a coragem, todo mundo tem, não é algo a mais que veio pra mim, não veio pra você. Mas eu tenho algo, e essas pessoas de sucesso têm algo que a gente consegue, mesmo com o medo, a gente consegue seguir em frente, né? E também eu acho que pode ser muitas experiências que eu vivi, como eu tô falando, ir pro Canadá, ver aquilo, morrer de medo e ver que não era nada tão grave, né? Então isso é difícil você passar pras pessoas, né? Porque talvez são experiências que você vai vivendo que te fazem assim. Será que pode ensinar a coragem? Eu não sei. Exato. Mas eu acho que o teu ponto de vista, da tua experiência, o que você pode passar e pode ressoar para algumas pessoas. E por outro lado, também tem o escrito, né? Exato. A combinação, né, das experiências desde criança ao longo da vida que foram formando.
Porque, e aí eu tenho isso, sabe? Porque eu tenho um lado de buscar autoconhecimento, né? Eu tive um retiro na Índia, num Que legal. ashram, fiquei com minha esposa 1 mês, Uau. só meditando, Que né? show. E tendo experiências e tal. Nem falo muito sobre, mas o ponto é que tem um certo ponto que a gente começa a questionar o quanto as coisas já estão traçadas ou pré-programadas, o quanto a gente tem de real livre-arbítrio, ou são as experiências contínuas vão formando e a gente acha que tem livre-arbítrio e na verdade estamos sendo só conduzidos Claro, pelo que a gente está também. vivendo, né? Com certeza. Então tem muitas formas de interpretar, né? Com certeza. E nunca vamos saber a verdade, né? A gente tem que continuar fazendo o melhor e passando a Exatamente. experiência, inspirando as pessoas. Né? Exato. Aproveitando essa oportunidade. Eu acho que a única coisa que a gente sabe de verdade é que isso aqui tem um começo, um meio e um fim. Sim. Essa é a única realidade que a gente sabe. E tem gente que vive 95 anos e você vai chegar neles e falar, passou rápido? Eles vão falar, passou muito rápido. Sim. E tem gente que morre com 20. Então, o que Exato. você tá fazendo hoje, agora, nesse exato momento, para aproveitar essa oportunidade? Essa é a questão, porque é uma puta oportunidade. Sim. O que nós estamos fazendo aqui? Quem tá conduzindo? É alienígena? É Deus? Sabe? Ninguém sabe. A gente pode tentar ficar aqui pro resto da eternidade estudando filosofia, lendo livro e tentando saber. E nunca vamos chegar. Eu tava lendo um outro livro que fala muito isso, né? Às vezes as pessoas muito inteligentes, elas não realizam porque pensam demais, né? Demais. Verdade, né, cara? Então É complicado isso também, né? Pensar demais. Então. Por isso que de qualquer extremo, né? Não ler muito é ruim. Exato. Ler muito é ruim também. Então, Viver muito, sabe? Você precisa ter acho que tem que ter um balance, né? exato. Um equilíbrio ali. Por isso que eu achei curioso quando você fala, eu tenho que me comunicar nas redes sociais, mas tenho que policiar. Isso. Porque se eu ficar muito lá consumindo, ou também interagindo, porque deve ter muita gente que, Muita né, mensagem. que quer falar contigo Claro. e tudo mais, aí não vive, né? Você não vive, né? Você não passa tempo com quem você ama. Sim. E acho que isso eu tô vendo muitas pessoas aí vivendo muito dentro do telefone, né, cara? E eu vejo muitos, assim, eu viajo muito aeroporto, né? Então, sempre aeroporto. Você vê a mãe e o pai dentro do telefone e a criancinha do lado, sozinha. Exato. Ou quando você vai num restaurante e vê lá o casal Isso. e deixa um tablet pra Exato. criança assistir uma série pra não atrapalhar o jantar, exato. né? Cara, É triste isso. a gente foi num prêmio agora no Canadá, eu e a Clara, acho que 1 ou 2 meses atrás, e tinha uma mesa, e tinha a mãe, o pai e 2 crianças. E a mãe ganhou um prêmio. E as 2 crianças não saíram do tablet. Não viram a mãe ganhando o prêmio. O pai tentou, tipo, levantou o fone aqui e falou, Nossa, sua mãe que triste. E ela... Não me atrapalhem. E a mãe lá fazendo uma speech Discurso. dela lá, discurso e tal. Falei, caraca, velho. A gente olhou um pro outro assim, sabe? Que loucura. Não criaremos nossos filhos assim. Tentar, né? Mas é difícil, É hein, irmão? difícil. Nossa senhora, é difícil, hein? Porque é muita influência, né? Como a gente Sim. fala, é muito forte, né? A minha filha tem 13 anos, chama Clara. E como é que você faz? Não, é difícil. Eu tenho uma esposa que é a diretora de operações da casa, assim, né? Que ela cuida, tem horário Legal, e tudo mais. legal. Mas quando chega adolescente, né? Que é 13 anos, Sim. os hormônios, Sim, é difícil, né? Esquece. Aí você tem uma parte que você tem que confiar na Exato. educação que você deu, né? Exato. Claro que não pode ser permissivo também. Acho que tem muita gente que acha que tudo pode. Sim. E tem que ter limite, porque Claro. eu acho que criança, adolescente e caráter e educação é formada, sabe, falando não, né? Claro. Porque tem gente Com que acha certeza. que tem gente que se sente culpado em privar e falar não, mas é difícil. E tem um ponto que você tem que confiar, né? Com certeza. A gente fala muito sobre isso, a gente não tem filhos ainda, né? Mas eu tenho cavalo, eu sei a dificuldade de cuidar de um cavalo. Eu fico imaginando, nossa, cara, imagina quando a gente tiver um filho, como é que faz esse negócio de dar o telefone, não dar o telefone. Com que idade? Com que idade? Aí os outros, todo mundo tem na escola, ele não tem. Aí como é que se vai ter aquele negócio perto da vida que não tem? Mas na época que vocês tiverem filhos, não vai ser mais Não, telefone. vai ser o outra- chip. não vai ser o óculos, vai ser exato. holograma. Vai ser O outra negócio coisa. tá rápido, hein, irmão? Vai saber, né? Até a gente ter filho. Vai ser cavalo, Cavalo marinho, com inteligência que voa. artificial. Vai ser que nem o Avatar, que é um negócio azul, né? Que voa. Felipe, cara, eu queria, assim,
assunto não falta, a gente tá 1h20 quase, 80 Caraca. minutos, passou rápido. Muito rápido. E tem esse negócio que o Joe Rogan fala, e agora Sim. eu posso falar, né? Que eu fiz o Felipe tirar o... Eu não fiz o Felipe tirar o chapéu, né? Eu não falei que tinha que tirar o Mostra o chapéu. revólver aí de baixo. Né? Narcotraficante japonês. Mas o Joe Rogan fala isso, Sim. né? Se você perceber que a maioria dos podcasts dele, tá todo mundo de fone, inclusive ele, Sim. até hoje, mais de 1000 e tantos episódios. Nossa, cara, E até com uma curiosidade técnica, né? Os specs técnicos do que eu tenho aqui são os mesmos que o Joe Rogan usa. É Que o mesmo legal. microfone, é o mesmo Uau. fone de ouvido Sennheiser, Shure. Esse microfone é o que o Michael Jackson usou para cantar Thriller Não. em 1984, que é o Shure SM7B, Uau. que é o que o Joe Rogan usa e vários podcasts grandes usam, né? legal. Mas qual o ponto do Joe Rogan? Quando você tá de fone de ouvido, quando a pessoa tá falando, se você tiver sem fone, se eu estiver falando, a minha voz tá indo daqui até aí. E sim, Aqui, com fone, eu tô falando e tô entrando direto. com certeza. Então, você vai estar pensando menos no seu telefone, na notificação, Claro. na mensagem, na agenda Você e entra tudo em outro mais. universo, né? Você fica mais imerso na conversa. Eu já fiz podcast sem o fone e é verdade. Até escutar a sua própria voz. Você é diferente. interrompe menos, você controla mais. Com certeza. Então, a qualidade do pensamento, do papo e da imersão é diferente. Então, por isso que o Joe Rogan fala. Mas outro ensinamento aí que a gente começou lá atrás, eu falando que eu fui atrás dos Cavaleiros de Longa Distância pra aprender como, não tem que reinventar a roda. Você quer fazer um podcast, você foi no melhor. Que microfone que ele usa, Sim. né? Olha que É o que legal você isso. falou, né? De não inventar a roda. É. Então, vamos fazer o modeling, vamos modelar Quem em já cima deu de quem é o certo. melhor. Exato. Quem é o melhor. Shakespeare copiava, filho. Exato. O maior escritor de todos. Exato. Então é Aprenda assim, com os melhores. que né? já errou, né? E tem uma frase muito legal que é o construir nos ombros dos gigantes. Amém. Você já deve ter Já, visto isso, maravilhoso, né? maravilhoso. Que é um pouco do que você... Com certeza, com certeza. O cara já errou, já sofreu, vai aprender com os erros dele, né? Você vai sofrer também, vai errar, mas pelo menos alguns você vai conseguir aí não fosse isso, evitar. se fosse sua primeira jornada ia estar no Canadá ainda. Não ia ter saído. Então. Não ia né? ter saído. Aprendi muito com essas pessoas que já tinham viajado a cavalo e isso que me deu o sucesso, né, cara? Só a última coisa aqui. Você assistiu aquele filme do Into the Wild? Daquele cara que quer ir pro Alasca, daí ele vai no Não. ônibus. Não. Pô, tem que assistir, é muito bom, cara. O sonho dele é ir pro Alasca num ônibus que tem lá, chama Magic Bus. É um ônibus que os caras puseram pra caçar no meio do norte do Alasca, pra chegar lá tem que chegar andando e tal. Ele cruza os Estados Unidos inteiro, viajando, trabalhando, guardando dinheiro, chega lá. Chega lá, ele vai nesse ônibus, ele cruza o rio pra chegar nesse ônibus. Só que o rio tá baixo, porque ainda é inverno. Aí ele chega lá e fica alguns meses lá. Quando ele vai sair, o rio subiu. O cara morreu. Caramba. Nunca saiu de lá. Agora, se ele tivesse feito planejamento estratégico, ele ia estar contando a história dele hoje aqui. Então, o poder do planejamento, cara, na sua vida, no seu trabalho, no que você for fazer. Que legal. E Vida ou morte. quantas histórias em qualquer segmento da vida, né? Com Pra ilustrar certeza. isso, né? Demais, mas assiste esse filme, é muito bom. Into the Wild. Acho que eu não sei como é que chama em português, algo selvagens. Não, mas hoje é só procurar, né, em qualquer streaming. Pode muito colocar o bom. título em inglês que aparece em E português é muito também. triste que ele acabou falecendo, mas Não é um documentário, é um filme. é um filme Live action. baseado na história desse menino aí. Puxa vida. Boa dica pra finalizar. Tá aí. Felipe, eu queria agradecer. Baita história, cara. Eu tenho certeza, assim, que eu tinha ouvido falar da sua história, mas eu nunca tinha me aprofundado. E acho que deve ser muito comum com você isso, né? Demais. Das pessoas... Pode ter passado porque você já teve em várias mídias, mas quando começa a conhecer a fundo... Porque primeiro é a curiosidade. Sim, E depois, quando vai aprofundando, vê quanta coisa tem, né, de história e lição, né? com certeza, muito legal. Queria isso. te agradecer, viu? Pô, obrigado a você, irmão. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Foi muito legal. E parabéns aí pelo podcast, todo sucesso. Conte comigo sempre. Obrigado, Felipe. Eu tenho certeza que, tem muitos capítulos pra revisitar adiante, porque esse sonho aí, tenho certeza que você não contou tudo. Não, Tem muita coisa que ainda Só tá... o tipo do iceberg. E 111, hein? 111. É um número de sorte, gente. Eu tinha que estar aqui hoje. Tem sinais aqui. Tem sinais. Felipe, obrigado. Agradecer a audiência. Tenho certeza que todo mundo aprendeu muita coisa. A gente volta no próximo episódio. Tchau, tchau.